Oi, paz e graça. Eu tô com a pretensão de fazer 4 vídeos sobre vigiar, orar, jejuar e praticar a palavra de Deus. E no caso, nessa primeira linha de raciocínio aqui desse vídeo, eu vou falar sobre vigiar. Aí, posteriormente, eu vou falar sobre a questão de orar, jejuar e praticar a palavra de Deus, que é uma conduta da fé cristã que estão interligadas, que estão unificadas. Claro que a gente fala sobre elas de forma distinta, porque cada um tem a sua característica, mas elas estão intimamente ligadas. E se a gente não levar a sério as questões de vigiar, de orar, de jejuar e de praticar a palavra, a gente pode até intensificar uma ação, mas a gente acaba ficando vulnerável em outras áreas e, infelizmente, fornecer brecha para possíveis deslizes espirituais. Eu queria aqui ler um versículo, né, para tomar como base a nossa argumentação. Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim a palavra: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma ligação aqui no versículo, né, sobre vigiar e orar, mas eu não vou falar sobre a oração hoje, ou nesse vídeo. Vou falar sobre apenas a questão de vigiar. Né? E o que é vigiar? A gente sabe, tenho certeza que todos sabem que essa é uma palavra que se refere a uma guarnição, a um sentinela, a alguém, vamos usar a linguagem do tempo atual, alguém que faz vigilância de o patrimonial, mas no termo bíblico em si, esse vigiar, ele diz muito mais respeito a si próprio do que tomar conta de alguma outra coisa externa da pessoa. Né? O vigiar aqui é um autopoliciamento que todo cristão deve ter de si mesmo para conhecer as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, para poder trabalhar em cima dessas fraquezas para fortalecê-las diante da caminhada. Uma coisa que a maioria subestima é a força do adversário. O adversário, tudo bem, ele já perdeu para Cristo na cruz do Calvário, mas nós estamos aqui ainda no mundo e nós estamos nessa caminhada de fé e nós não podemos levar isso na brincadeira e levar isso de qualquer maneira. É claro que quando eu falo que não podemos, é no termo de alguém que realmente quer ter um compromisso com Deus, porque poder fazer, todo mundo pode fazer o que quiser. Pode se levar a sério a Cristo ou pode não se levar a sério a Cristo. Ou sequer nem dar algum tipo de atenção ao Evangelho de Cristo. Então, isso é a critério de cada um. Mas para aqueles que resolveram atender a esse chamado e querem permanecer firmes, há uma necessidade de conduta. E a vigilância, o vigiar, é parte desta conduta que nos ajuda como cristão. O texto diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso grande problema aqui não é o homem interior, é o homem exterior. São as nossas relações externas que estão sujeitas às tentações, sujeitas às quedas. Então há uma necessidade de nos fortalecermos. E não tem ninguém melhor do que eu mesmo para conhecer as minhas fraquezas. Não tem ninguém melhor do que você mesmo para conhecer as suas fraquezas e os seus limites.
Qual é a finalidade de descobrir aonde estão essas fraquezas? É simplesmente para admitir que não tem condição de melhorar? Negativo. É para trabalhar em cima dessa dependência para fortalecer aonde está fragilizado. Tem um texto lá em Ezequiel que fala que havia uma brecha no muro e o Senhor buscou alguém que estivesse tampando a brecha, mas não encontrou ninguém. Então só existe uma pessoa que pode tampar a brecha do seu muro, da sua vida espiritual. É você mesmo. É o cuidado que nós temos que ter. Existe uma independência que cada cristão ele tem que ter. Tem muitas pessoas que são dependentes dos outros. Dependente para oração, dependente para servir a Deus. Estão sempre, eu não estou dizendo que é pecado ou proibido pedir oração, mas cada um tem que ter a sua vida espiritual desenvolvida com Deus. Porque cada um de nós é um representante do reino de Deus. Cada um de nós tem a sua missão. E cada um de nós prestará conta de si mesmo para Deus. Então a vigilância ela consiste em eu vigiar-me a mim mesmo sobre o que eu falo, sobre como eu me comporto, sobre como eu ajo diante das pessoas, sobre aquilo que domina a minha mente, os meus pensamentos, para reeducar-me de acordo com o conhecimento da palavra de Deus, para estar em alinhamento, em harmonia com o Senhor Deus. E a vigilância também, o meu olhar externo não é para poder julgar a vida do meu próximo, do meu irmão, mas a minha vigilância externa consiste em eu ver os locais que eu frequento, as pessoas com quem eu ando, a forma como eles me abordam e como eu abordo eles, se isso está em conformidade com a palavra e se isso atrapalha a minha comunhão com Deus, né, nossos relacionamentos pessoais. Por exemplo, a Bíblia chama que eu tenho que amar o meu próximo tanto quanto a mim mesmo. Mas aí eu sou um cristão piedoso no que diz respeito às liturgias, aos rituais, mas eu não consigo amar o próximo, eu não consigo ser solidário com o próximo. Isso aqui é falta de vigilância da minha parte, porque se a palavra exige de mim amor ao próximo, eu tenho que fazer esse exercício da piedade, porque o amor ele não se desenvolve do nada, mas ele se desenvolve pelo exercício daquilo que eu quero realmente fazer. Se eu quero demonstrar o amor de Deus ao meu próximo, eu vou ter que me exercitar dominando a minha natureza caída, porque isso eu tenho condição de fazer diante da graça do Senhor que me foi concedida para ter a liberdade para poder corresponder com a exigência de Deus. E aí a vigilância consiste nisso, de eu verificar como são as minhas relações. E não apenas nesse ponto também, mas também no ponto de diálogos, de convites, de situações que de repente pode me levar a ter uma conduta que não é correspondente com aquilo que eu acredito da palavra de Deus. Pedro diz assim que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, buscando quem possa tragar. Derredor é alguém que está, não é exatamente ao redor, ele está ao redor do seu redor, porque a Bíblia vai dizer assim que os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os livra do mal. Então, dentro desse conceito, a gente entende que há esses ministros invisíveis de Deus trabalhando a nosso favor, ao nosso redor. Mas ao nosso derredor, o adversário está rugindo como um leão. Ele não é o leão, mas ele está rugindo como um leão. Dentro dessa simbologia de leão, a gente entende que o leão em si ele não caça. Quem caça são as leoas, ou quem abate as presas são as leoas. No momento que o leão ele chega num ponto estratégico, ele dá o rugido para que as presas possam sair correndo, dar aquele primeiro lance de velocidade, para que no ponto estratégico as leoas possam atacá-los. Então,
Quando eles conseguem sair de uma certa distância, as leoas atacam. Então, nessa simbologia, é o que possivelmente isso quer dizer. O adversário, ele ruge, porque ele quer nos fazer sair de uma posição que é o centro da vontade de Deus. Às vezes o temor, o medo faz alguém sair dessa posição. E como que eu posso fazer para evitar de sair deste centro da vontade de Deus? É a vigilância, é ficar observando. Cara, às vezes a gente tem medo de coisas que não era para a gente ter medo. Eu não quero dizer assim que dentro do emocional você não vai sentir um certo temor diante da afronta do adversário. Mas se a gente tem consciência de que estamos fazendo a coisa certa, estamos no caminho certo, correspondendo a Deus de forma correta, não importa a consequência que vai acontecer, semelhante ao profeta Daniel, que foi acusado injustamente lá no capítulo 6 e afrontado pela sua fé e posteriormente lançado na cova dos leões. Ele tinha plena consciência de que não estava afrontando o rei e ele tinha plena consciência da sua comunhão com Deus. Então os resultados para ele não eram importantes. Se ele fosse morrer dentro da cova do leão, coisa que acabou não acontecendo porque Deus lhe proporcionou o livramento. Mas o que ocasionou a ele essa segurança? É claro que a gente vai ver a vida de oração, jejum, alguém que praticava a palavra, mas a vigilância fazia parte desse item. E é o que nós estamos falando aqui. A vigilância, ela é essencial. A vigilância, ela nos dá segurança diante de Deus. Não que Deus não vai te livrar, né? Existem muitas pessoas que fazem um monte de presepada e Deus acaba livrando e colocando de volta no caminho. Mas a questão da vigilância é com relação a nós mesmos. Quanto mais você for vigilante, mais você se sente seguro, mais você se sente capacitado, mais você se sente ousado. E as acusações do adversário, seus efeitos são nulos diante da sua consciência por causa da tua vigilância. Porque a vigilância nos leva a andar em conformidade com a palavra de Deus. A gente se policia nas ações, nas atitudes, nas palavras. A princípio pode parecer um pouco difícil, um pouco forçado, mas à medida que a gente faz uma autoanálise, né, chega ao fim da tarde, não sei como cada um faz a sua meditação, eu tenho o hábito sempre de que, chega um dado momento do dia, eu faço uma reflexão sobre como foi o meu comportamento, o que eu falei, o que eu deixei de falar. É claro que eu sempre estou me reprovando, mas a gente busca se melhorar. E assim é o que nós devemos, num contexto geral, fazer. E aqui eu vou dizer, não significa que seremos perfeitos, mas a vigilância nos levará a termos uma melhor resposta de nós para Deus. Uma melhor resposta de nós à proposta de Deus. Estarmos melhor inseridos dentro daquilo que é a vontade de Deus no que diz respeito às expectativas que o Evangelho faz de nós. Não com relação à salvação, porque a salvação já está garantida em Cristo, mas com relação a sermos luz para o nosso próximo, a ser sal para o nosso próximo, a ser referência de conversão para o nosso próximo, a ser referência de agir de Deus na vida do ser humano. A vigilância bem praticada, ela nos levará a sermos essa referência. Que Deus possa abençoar a cada um, nos dando condições de termos uma vida vigilante para não cairmos por nossas fraquezas pessoais ou pelas ciladas do adversário. Deus abençoe a todos.